E aí, pessoal, tranquilo? Neste vídeo, iremos abordar o projeto de estação de tratamento de água na matéria de tratamento de água do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro de Estudos do Mar. Os integrantes do grupo são eu, Alan de Oliveira Corrêa, Matheus Copi Prandini, Maurílio Carvalho Júnior e Vinícius Rojal Paulino de Oliveira. Primeiramente, o Matheus vai dar um parâmetro geral de como foi elaborado o projeto, e eu já volto aqui com vocês. Professora, tudo bem? Eu estou aqui para te explicar mais ou menos como a gente estruturou o nosso projeto final da disciplina. Então, para começar, a gente tem aqui uma introdução, seguido pelos seus objetivos gerais e específicos. Posteriormente, nós trouxemos algumas definições, sobre as etapas de uma estação de tratamento de água, que vai da coagulação, a floculação, decantação, filtração, até a desinfecção e fluoretação. Nós também trouxemos aqui a área de estudo do nosso trabalho, onde ele foi elaborado hipoteticamente. E, posteriormente, talvez a parte mais importante do trabalho, que é o memorial descritivo. Inicialmente, no memorial descritivo, nós temos a projeção populacional, definida por uma equação aqui do DataSUS, e em sequência nós temos cada uma das etapas, na qual nós dimensionamos. Então, nós resolvemos definir mais ou menos assim. Nós temos um textinho aqui explicando um pouquinho do que a gente fez, e daí em seguida nós temos uma tabela com as principais hipóteses iniciais desse compartimento da ETA, com as suas equações utilizadas. Então, foi o mesmo raciocínio, por exemplo, para coagulação, no qual nós temos aqui o textinho, a tabela e as diversas equações. Eu vou passar aqui rapidinho, porque para os outros itens o raciocínio foi o mesmo. Chegando aqui, nós podemos observar que aproximadamente nós utilizamos 77 equações para fazer todos os dimensionamentos, seguindo aquela metodologia que eu expliquei ali, como a estruturação, na verdade. E para os resultados e discussão, nós temos algo semelhante também. A gente traz um textinho e daí nós vamos criando também um tópico para cada um dos itens da ETA. Então aqui nós temos a câmara de chegada, um textinho explicando, uma tabela com os principais resultados encontrados para o dimensionamento, e aqui o próprio dimensionamento em si, que aqui a gente está falando, por exemplo, da câmara de chegada. O mesmo vale para a coagulação, aqui nós temos o texto, aqui a figura, e aqui a tabela com os principais resultados. Como nós utilizamos o LaTeX para fazer todo o trabalho, algumas imagens e algumas tabelas, provavelmente elas não vão estar na ordem, porque o LaTeX ele meio que otimiza para caber tudo bem certinho, mas não é nada que interfira. Aqui, por exemplo, só mudou a ordem da figura com a da tabela, mas não tem problema nenhum, às vezes fica até mais bonito. Então o mesmo foi para todas as etapas. Então, canal de água coagulada, texto, tabela, e aqui o desenho. Então, basicamente, foi isso aqui que nós fizemos para cada uma das etapas. O Vinícius e o Maurílio, posteriormente, vão entrar em maiores detalhes sobre todo o projeto. Referente à área de estudo, a gente abordou 2 municípios do litoral paranaense, sendo eles Pontal do Paraná e Matinhos, que, segundo a IBGE, são um sistema costeiro marinho inserido no bioma Mata Atlântica. A população de Pontal do Paraná no ano de 2020 é de 27.915 habitantes, quanto de Matinhos é de 35.219 habitantes. Dentro dos objetivos do trabalho, a gente tentou criar uma estação de tratamento de água moderna e sustentável para os municípios de Pontal do Paraná e Matinhos para o ano de 2030, levando em conta um crescimento populacional de 30 anos para esses 2 municípios. Agora irei tratar, resumidamente, os processos de tratamento de uma estação de tratamento de água. Partindo do processo de coagulação, ou também conhecida como mistura rápida,
É um processo que através dos qual os coagulantes são adicionados à água, reduzindo as forças que tendem a manter separadas as partículas em suspensão. No processo de floculação, ela promove o choque das partículas desestabilizadas no processo da coagulação, promovendo a incorporação de flocos, resultando em flocos com dimensões suficientes para que haja assedimentação pela gravidade. E para que esse processo ocorra, a velocidade de mistura no tanque deve ser lenta, porém intensa. Com a formação dos flocos formados, partimos para o processo de decantação, o qual é um processo que é um método mais utilizado para a remoção de partículas sólidas em suspensão, que consiste na utilização das forças gravitacionais para separar partículas mais densas que a água, depositando-as em uma zona de armazenamento, pelo processo da gravidade. Mesmo após a separação pelo processo de decantação, também precisamos do processo de filtração, o qual é um processo físico e químico, em alguns casos biológicos, em filtros lentos, para a separação das impurezas em suspensão na água mediante sua passagem em um meio poroso, pois nem todas as impurezas encontradas na água são decantadas. Ainda tentando buscar retirar todos os micro-organismos ou substâncias indesejáveis da água, temos o processo de desinfecção, que tem como objetivo a eliminação ou inativação de organismos patogênicos, que são aqueles capazes de causar doenças, ou de outros organismos indesejáveis. E por fim, não menos importante, temos o processo de fluoretação da água, que é reconhecida como um importante fator para o declínio da prevalência da cárie dentada. Além de ser mantida, deve ser monitorada, a fim de que o teor de flúor seja mantido dentro dos padrões adequados para o controle da cárie e prevenção da fluorose dentária. Como mencionado anteriormente pelo Matheus, sobre o projeto inteiro, de como que foi a escrita, de como que foi o levantamento e o dimensionamento básico e por cima, temos agora pequenas etapas do projeto. Iniciamos agora a câmara de chegada, que consiste no quê? Qual é a sua utilidade? É um canal de conexão do bombeamento com a calha partial. Então temos o Rio das Pombas, que é o nosso manancial de abastecimento, coletamos a água e a partir disso levamos a água para esse canal. Esse canal possui uma largura de 1,57 metros, que é a mesma largura da calha partial que veremos a seguir, e um comprimento de 1,3. Por que essa largura de 1,57? Tem que ser a mesma que a calha partial para que já não cause mudanças no escoamento, para que o canal venha ter uma conexão direta sem mudança de escoamento. Temos agora a coagulação, utilizamos a calha partial como um método mais simplificado de ser feito. Por quê? Sua utilidade, ela é primeiramente um equipamento para medição de vazão, então ele é extremamente eficiente para isso, e também para a mistura do nosso coagulante, neste caso o sulfato de alumínio, com a água. A calha partial tem já dimensões padronizadas em função da sua garganta. Essa garganta W deu um valor de 91,44 centímetros. Esse valor é em função da vazão de projeto, ou seja, nossa vazão de 401 litros por segundo. E a partir disso temos as outras dimensões da calha partial. Coloquei aqui o nosso B, que é a largura anterior, que é de entrada do canal, e o C é a saída, que já vai conectar com o nosso canal de água coagulada. Em sequência, temos agora o canal de água coagulada. Qual a sua utilidade? Temos dois canais de água coagulada. Esses dois canais, eles subdividem a vazão do projeto em duas, porque temos dois floculadores, e por causa disso, também o canal serve como uma redução do gradiente de velocidade da calha partial, Sabemos que na calha partial ela aumenta o gradiente de velocidade para que tenha uma boa mistura e é necessário que tenha um canal para redução desse gradiente de velocidade para que a água entre no floculador com gradientes próximos ao normatizados. Então esse canal também serve como um direcionamento da água para o floculador. Quais são as suas dimensões básicas que levantamos? Este BC, que é literalmente depois na coagulação da calha partial, ele entra nesse canal com uma largura de 0,6, é a metade do valor C visto anteriormente na calha partial. Temos uma largura desse canal que é o B de 6 metros, veremos posteriormente que é a mesma largura do floculador. Esse BF é já a entrada para o floculador e esse L é 1,22 metros, que também era a mesma dimensão da saída da calha partial. Posteriormente ao canal de água coagulada, iniciamos o floculador. O floculador possui a sua utilidade como uma mistura lenta, é um segundo nome, que serve para aglutinar os flocos. A água entrou literalmente
na calha partial, teve o contato com a coagulante, iniciou o processo de aglutinação das partículas e é nessa etapa que os flocos vão se formar e aumentar o seu volume. As dimensões básicas, né, para esse floculador, neste caso são 2, tem um comprimento L de 7 metros, cada decantador tem um B de 6 metros, o A é a largura do canal, né, temos 3 canais de chicanas, cada um com esse A de 2 metros. Temos na câmera 1, a câmera 1 é este primeiro canal à extrema esquerda e na extrema direita o outro canal que também é o mesmo, né? São dois floculadores extremamente iguais. Temos na primeira câmera 27 chicanas, na segunda câmera, a do meio, 22 chicanas, e no número 3, na terceira câmera, 12 chicanas. O E é o espaçamento entre as chicanas, lembrando que o nosso floculador é um floculador de chicanas verticais, e o espaçamento entre essas placas de separamento é, na primeira câmera, de 0,26 metros, na segunda, de 0,32 metros e na terceira câmara de 0,6. Lembrando que na norma que projetamos, né, na 12.216 de 92, que traz os dimensionamentos, normativas e conceitos sobre o projeto de tratamento de água para abastecimento público, comenta que o espaçamento entre as chicanas deve ser no mínimo 0,6. Neste caso, os valores podem ser menores caso tenha guias e ranhuras nas paredes para facilitar a manutenção e a limpeza. Neste caso, nos nossos valores obtidos de floculador, temos que na primeira câmara, na segunda e terceira câmara, tem valores de gradientes já levantados. Na norma, diz que deve ser na primeira câmara 70 e na última 10. No nosso projeto, colocamos as 3 câmaras, a primeira tinha que ser 70, a segunda 50 e na terceira 20. Nossos valores de projeto chegamos com valores de 80 por segundo na câmera 1, 55 por segundo na câmera 2 e 21 por segundo na câmera 3. Valores estes muito próximos ao normatizados pela NBR. Após o processo de floculação pelo floculador de fluxo vertical, temos a cortina difusora, que serve como o quê? É um dispositivo de distribuição uniforme da água floculada para o decantador. Sabemos que quando temos uma água floculada e dispersamos num tanque, que é o nosso decantador, terá caminhos preferenciais de fluxo e, consequentemente, também de sedimentação. A cortina difusora, como essa na imagem, tem dimensões e parâmetros já levantados que vai distribuir a água uniformemente em todo o decantador. Lembrando que temos 2 decantadores. As dimensões de projetos que encontramos foi uma altura, né, de 4,5 metros, uma largura de 10 metros, a mesma largura para o decantador. Na horizontal, temos 8 furos, com espaçamento entre 1,25 metros entre cada. Na vertical, temos 17 furos, com espaçamento entre cada furo de 0,27 metros, e cada furo tem um diâmetro hidráulico de 0,1 metros. O gradiente de velocidade para dispositivos de distribuição de água para o decantador é normatizado também pela NBR, com um gradiente de 20 por segundo. No nosso caso, no nosso projeto, encontramos o valor de 21, o que nos demonstra uma boa distribuição de água para o decantador. Lembrando que esta imagem da cortina difusora é uma planta, né, uma imagem lateral da cortina difusora. Em sequência, a cortina difusora, temos o decantador. É um decantador convencional, retangular. Então temos ali o canal, né, que passa da água floculada para essa cortina. Essa cortina são aquelas linhas laterais inclinadas, e temos esse decantador que é o nosso. Ele serve para o quê? Qual a sua utilidade? É um dispositivo de sedimentação dos flocos e para a coleta de água decantada. Nosso projeto levou em consideração a capacidade da nossa ETA. A partir disso, dessa capacidade, temos valores já de referência para a velocidade de sedimentação ou taxa de aplicação superficial de 40 metros cúbicos, metros quadrados por dia, e uma velocidade longitudinal máxima de 0,75 centímetros por segundo. E, a partir disso, tivemos o dimensionamento. Temos um comprimento para um dos decantadores, né, de 43 metros, uma largura que é a mesma da cortina, de 10 metros, uma profundidade de coluna de água de 4,5, a seguir temos uma imagem com a vista lateral, e cada decantador tem 5 calhas, essas 5 calhas estão espaçadas cada uma com 1 metro,
E a largura dessas calhas estão ao final do decantador, elas têm 9 metros. Lembrando que o comprimento das calhas devem ser ao mínimo 20% do comprimento do decantador. Em relação à velocidade de sedimentação crítica, né, a taxa de aplicação superficial, a velocidade de longitudinal máxima e o número de frude que encontramos para o nosso projeto, é possível verificar que esse decantador apresenta uma estabilidade mediana, que é a partir desse número de frude e outras variáveis levantadas. Temos nessa imagem a vista lateral do decantador, a altura H é a mesma, né, 4,5 para a coluna d'água, o comprimento de 43 metros. Temos aqui duas novas dimensões, que é o BB, a base deste trapézio de base de 8 metros, e a base de topo desse trapézio que está invertido de 1,5. Essa região é região que vai ter a sedimentação do lodo, né? Lembrando também que o nosso decantador é um decantador que vai ser realizado uma limpeza manual, então por isso temos uma inclinação de 5%, né? Essa é a utilidade dele. Esse fundo, né, de armazenamento de lodo é na forma de tronco em pirâmide. Bom, para a disposição final do lodo temos duas opções. A primeira seria a utilização do lodo ainda fresco, ou seja, com a presença de água no lodo, para a construção civil, visto que na região de Pontal do Paraná e Matinhos tem um crescimento acentuado na questão imobiliária, e este lodo, ainda úmido, serviria como matriz para o concreto. Já a segunda opção, ela varia em três. A primeira seria o quê? A utilização do lodo adensado, ou seja, a remoção da água deste lodo, e ele seria direcionado para um tratamento de resíduos sólidos ou para o próprio aterro da cidade. E a terceira seria o quê? Após a sua estabilização, né, que é o controle bacteriano, seria utilizado este lodo para a recuperação de áreas degradadas. Após a coleta da água decantada a partir das calhas, elas são direcionadas para um canal principal que irá direcionar essa água decantada para 4 canais, estes BC. Contamos com cada decantador temos 2 filtros. Filtro 1, 2, 3 e 4. E ele serve para o quê? A remoção das partículas não sedimentadas. As dimensões básicas são: a largura do filtro é 4 metros, a largura de cada canal é 2 metros e o comprimento desse filtro é 6 metros. O filtro 1 e 2, eles operam basicamente na mesma função. O porquê? A água entra por cima, através desse canal, passa pelo filtro, passa pelo fundo falso, e no filtro 1 e 2 eles são direcionados para a esquerda em conexão com um canal que leva para o dispositivo de desinfecção 1. E o filtro 3 e 4, após a filtração, são direcionados para a extrema direita em contato com um canal para a desinfecção 2. Temos agora a vista lateral do nosso filtro, lembrando que o nosso filtro é de dupla camada, a sua taxa de aplicação, né, a taxa de filtração é de 360 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Temos nessa imagem a possibilidade de visualizar o canal de lavagem, que ocorre normalmente no período de 3 a 6 dias. Por isso, temos a necessidade de 4 filtros, quando 1 ou 2 entram em manutenção e lavagem. Temos a operação ainda da ETA, com 2 ou 3 filtros. Já temos a conexão da filtração com o canal de desinfecção. E temos esse fundo inclinado que mostra principalmente o filtro 1 e 2, né, que são conectados e trabalham normalmente juntos. Após a filtração, ele é escoado para a esquerda e é conectado. Temos aqui as alturas já normatizadas pelo livro do Richter e do Neto, com alturas já recomendadas, com uma altura livre de segurança, tanto para a limpeza quanto para a operação, de 0,3 metros, uma altura sobre o meio filtrante, né, que é a coluna d'água, de 2,2 metros, uma altura do meio filtrante de antracito de 0,55 metros, altura da areia de 0,25, temos o pedregulho, que tem a função de dar a estabilidade com uma altura de 0,25 metros, e o fundo falso, que é a base do filtro, que utilizamos o fundo de Leopoldo. Após a filtração, né, pelo processo descensional da água pelo filtro, passando pela camada de Leopoldo, entre o filtro 1 e 2 indo para a esquerda e o filtro 3 e 4 indo para a direita, temos esses 2 canais BC da desinfecção e fluoretação, que coleta a água filtrada e irá passar por esse caminho, né, esse labirinto de água
para ter o tempo de contato do hipocloreto de sódio, que é a etapa de cloração, e do nosso íon fluoreto, que é a nossa fluoretação. As dimensões básicas desses dispositivos é 8,3 metros a sua largura, contamos com 4 canais, uma largura, um comprimento de 25 metros, um comprimento entre cada canal de 2 metros, a largura entre os canais para a passagem de um canal para o outro de 2 metros, e após isso a saída da água desinfectada e fluoretada para a reservação e distribuição da água para a população de Pontal do Paraná e, subsequentemente, quando necessário, de Matinhos. Oi, professora, tudo bem? Então, professora, como o Vini comentou sobre as dimensões do nosso sistema, aqui eu estou mostrando para você a nossa planta abaixo da nossa ETA. A planta foi dimensionada por mim e pelos meninos. E aqui eu vou falar um pouco sobre cada compartimento dela. A nossa ETA, ela começa na câmara de entrada, aonde essa câmara de entrada ela se encaixa com a calha partial, onde tem a nossa coagulação da nossa água, como você pode ver aqui no sentido da água. Saindo da calha partial, ela vai para duas câmeras de água coagulada. Indo para essas que são esses dois compartimentos aqui, ó. Esse, câmera 1 e a câmera 2. Saindo da nossa câmara, ela vai para o nosso floculador. Nosso floculador, como o Vinícius comentou, ele tem todas as dimensões, tanto no nosso relatório como também na nossa planta, que vai ser também anexada junto ao projeto. Indo nesse sentido, vindo dessa maneira. Após passar pelo floculador, ela entra no nosso canal de água coagulada. Hoje o nosso canal de água coagulada e nosso floculador, ele tem um volume de 180 metros cúbicos. Saindo do floculador, ele entra no canal de água coagulada, como eu comentei. Daí aqui nós temos uma cortina difusora. E no documento que o Vinícius mostrou para você, o Vinícius, o Rogel e a introdução do Alan, ele mostra a cortina difusora por outra forma, onde você consegue ver os furos, os quadradinhos onde a água passa, passando e indo em direção ao decantador, que é esse aqui. Perdão, esse aqui. O nosso decantador, ele conta com um volume de 1.935 metros cúbicos. Ele possui 5 calhas de captação aqui no final. Saindo dessas calhas do nosso decantador, ele possui também o lodo, que aproximadamente o volume de região para o lodo é de 86 metros cúbicos, que seria basicamente essa região aqui. Saindo do nosso decantador, ela vai para o nosso filtro rápido. Aqui, ó, não aparece, porque é a vista da planta baixa, porém na outra vista que também está no nosso relatório, nós conseguimos ver que ela vem para cá, por esse canal do decantador, entrando no filtro. Passando pelo filtro, nós temos 4 filtros no nosso sistema, na nossa ETA. E esses filtros, eles são de nível descendente. Passando pelo nosso filtro, eles passam e vão em direção ao nosso sistema de desinfectação. Aqui, com essa vista da planta baixa, você pode ficar meio com dúvida como que ele vem para o canal de desinfectação. Porém, na outra imagem, na vista de vista lateral, nós conseguimos ver que esse fluxo, quando passa pelo filtro rápido, ela entra, tem um canal que tem uma declividade, que faz com que vá para o sistema de desinfecção. Que aqui, os dois filtros, eles vêm por aqui, ó, e caem nesse canal de desinfecção, e onde passa por todo o processo até chegar ao nosso final da nossa ETA. Só para questão de curiosidade, a nossa ETA ela compactada dessa forma, possui uma área, um comprimento de 90 metros, uma largura de 20 metros, e a área total, em metros quadrados, dessa ETA é de 180 metros. Fazendo um comparativo, a nossa ETA, que a gente mencionou, comparando com a de Praia de Leste, ela possui uma área de 4.810 metros quadrados, possui um comprimento de 35 metros e uma largura de 66 metros. Nós tiramos essas informações do Google Earth. E essas informações, elas não são informações reais, elas podem possuir algum erro devido ao próprio Google Earth,
mas nós conseguimos ver uma grande diferença entre essa ETA para a ETA atual de Praia de Leste. Isso, no caso, seria um novo projeto, um projeto de uma computação dela, para utilizar a menor área possível e também que tenha uma boa eficiência, que é o nosso objetivo. E será isso no nosso projeto, professor. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, algo que a gente possa melhorar, estamos aí. E muito obrigado pela disciplina. E até mais.